Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Darcy. Dando continuidade às estratégias de marketing dos 4 P's, vamos conversar hoje sobre o terceiro P, o P de praça, também entendido aqui no Brasil como o ponto de venda, o P de ponto de venda. Bom, o ponto de venda é algo fundamental para que a gente possa realmente determinar o nosso negócio. Esse ponto de venda, ele leva muitas coisas em consideração. Dentro delas, algumas como o local onde que está, o meio que eu estou inserido, se eu tenho um número de clientes, se eu tenho população ao redor de mim, se eu tenho um número vasto da qualidade desse cliente para o meu produto. Ou seja, não adianta eu botar o meu ponto de venda em qualquer lugar se realmente ele não está adequado ao meu tipo de produto. E se a minha área de influência, ou seja, aquele círculo do qual eu tenho que fazer e estar dentro dele, não estiver regulado com o nosso cliente. Já se viu muitos erros de empresa tentando aproveitar ponto de venda e caem em alguns erros comuns. Por exemplo, o tal erro de uma loja desocupada, certo? Quando a gente vai alugar um prédio e verificar que esse prédio, ou comprar o prédio, sei lá qual for o investimento de cada uma, nós temos que levar em consideração isso. Já houve loja antes naquele lugar? Já houve ponto comercial antes? Que tipo de ponto comercial fez isso? Muitas vezes um ponto comercial que saiu, que ocupou num determinado local, ele no sair, ele pode ter matado com aquele ponto, como ele pode ter valorizado. Então é bom a gente ter essa informação e saber por que não existe mais aquela loja ali. Isso é um erro comum. As pessoas se encantam, se veem isso, mas não veem que às vezes o ponto já é morto. E observe em nossa cidade e na sua cidade para ver como existe muito ponto que já foi bom um dia e hoje é um ponto que está morto. Isso é uma preocupação muito na localização da nossa empresa. Outra questão é aquela questão do aluguel barato. Ah, vou fazer um aluguel ali ou aqui que é mais barato. Cuidado, aluguel barato muitas vezes não tem movimento suficiente de pessoas. E aí sim, se eu tenho toda essa questão desse ponto de venda, dessa minha localização, tenho em ordem a minha área de abrangência, minha área de influência para com meus clientes, então eu tenho que começar também a pensar no layout do meu ponto de venda. Esse layout no ponto de venda é fundamental. Por exemplo, como estão dispostas as minhas mercadorias dentro? As minhas mercadorias dentro da minha loja, do meu ponto de venda, elas estão sendo ajudadas a vender? A postura delas, o meu gerenciamento delas, o gerenciamento por categorias está facilitando a venda? Ou, sei lá, vamos pegar algumas lojas mais antigas, que há quantos anos as peças, aquele setor está no mesmo lugar? Eu já pensei em fazer uma variação e isso causa uma outra impressão. Esse novo layout causa uma outra ideia para o nosso cliente. E eu também, como empresário, e coloco para vocês todos, já mediram quantas pessoas passam na frente da sua loja? Alguém já deu? Não precisa ficar o dia inteiro. Pega um determinado horário de pico, marca 15, 20 minutos, meia hora no relógio e conta quantas pessoas passam na frente da tua loja. Dessas pessoas que passam, tu procura olhar quantas pessoas, analisar quantas pessoas olham para a tua vitrine. Dessas que olham para a tua vitrine, pensa em quantas pessoas entram na tua loja. E dessas que entram, começa a analisar quantas compram. Se tu fizer essa análise, tu vai começar a ter exatamente onde é que é o momento que tu deve de investir na empresa, na publicidade, na propaganda que tu deverá fazer para atingir aquele público. Por não adianta eu ter um monte de gente passando em frente à minha loja se ninguém nem sequer olha para a minha vitrine. Então talvez o problema esteja na minha vitrine. Se ninguém olha a minha vitrine, ou se estão olhando a minha vitrine e não olham, não entram para dentro da minha loja, eu tenho uma outra estratégia para trabalhar em cima. E assim sucessivamente. Se entram na minha loja e não estão saindo de mãos abanando, estão saindo vazias, eu também tenho um outro problema de marketing que eu tenho que agir em cima. Então, vê bem, são coisas pequenas, mas esse ponto de venda é fundamental nós termos ali. Principalmente a análise dessa de pessoas que passam na tua loja e uma análise de tu saber dentro da tua empresa quais são teus pontos quentes e teus pontos frios, ou seja, pontos que realmente vão te ajudar a vender. E nesses pontos quentes dentro da tua loja, que tipo de mercadoria tu tem exposta nela? Tu tem exposta alguma mercadoria que ajude a se vender? Não adianta eu ter um ponto quente com uma mercadoria fria. Eu tenho que ter alguma coisa de acordo, ou seja, que realmente ajude a vender. Note bem, pessoal, o ponto de venda é fundamental.
Convido alguns empresários a saírem e olhar a sua loja, seu estabelecimento comercial, de fora para dentro. E aí, tirem suas conclusões. Muito obrigado, pessoal, e até a semana que vem.